Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Leonardo de História e hoje nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas de História que foram interrompidas aí, né? Bom, infelizmente eu vou ter que interromper aquela sequência didática que eu estava trabalhando com vocês e eu vou ter que avançar um pouquinho com o conteúdo, mas eu vou ver se eu consigo aliar o conteúdo aí que eu vou passar agora nas videoaulas com o conteúdo que vocês receberam aí da apostila, né, com o centro de mídias, enfim. Então, nosso primeiro tema aqui será o neocolonialismo no século XIX, tá? Então, os principais pontos aí que levaram a esse neocolonialismo ou imperialismo. Primeira coisa, há uma relação com o colonialismo do século XVI, certo? Então, acho que vocês estão lembrados quando nós estudamos aí o Estado absolutista, né? Que ele tem uma política econômica chamada mercantilismo. Dentro do mercantilismo, nós temos várias características, entre elas o colonialismo. Então, as potências da Europa Ocidental seriam as metrópoles e essas metrópoles explorariam as suas colônias. Então, dentro do século XV, século XVI, Portugal e Espanha eram as principais potências e a maior parte das colônias delas estavam ou na América, como o caso do Brasil, que era a colônia de Portugal, ou no litoral africano, né? Bom, enfim. Então, essa relação aí de colonialismo, neocolonialismo, ele vem desse momento aí dos estados absolutistas, enfim. Então, no final do século XVIII, nós vamos ter aí a Revolução Industrial, tá? Então, ao lado da Revolução Francesa, são as duas grandes revoluções que vão definir aí os rumos históricos do século XIX, certo? E esse desenvolvimento industrial ele vai modificar a forma como os estados nacionais eles lidavam com a sua economia. Então, antes existia uma relação, né, comercial com a colônia. Agora esses países europeus eles passam a produzir, né? Então nós temos a produção industrial com o advento aí da máquina a vapor. Enfim, vocês podem dar uma pesquisadinha aí sobre a Revolução Industrial num primeiro momento para entender melhor esse tema aqui, tá? Então, no finalzinho do século XVIII, a Revolução Industrial ela vai se concentrar na Inglaterra, tá? Então a Inglaterra ela dá início a esse processo de desenvolvimento industrial com a indústria têxtil, que é a indústria de tecidos, tá? E aí no século XIX, que é o que nos interessa aqui, a industrialização ela vai ser ampliada. Então ela vai abarcar outros países da Europa Ocidental, tá? Como a França, por exemplo. Os Estados Unidos vai realizar a sua revolução industrial após a independência, né? No final do século XVIII, e o Japão com a era Meiji, tá? Então vocês podem também, se quiserem, pesquisar esses temas. Acredito que essa apostila que vocês receberam também trate desses temas aqui alavancados, tá? Enfim, então, com esse desenvolvimento industrial aí, por parte de alguns países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do Japão, há uma espécie de uma aceleração na produção, tá? Então eles começam a produzir muito e eles não têm o mercado consumidor para consumir tudo isso que eles estão produzindo. Então eles vão buscar novos mercados consumidores, novos locais que forneçam, né, novas fontes de matéria-prima, enfim, tá? Para que então? Então, escoamento da produção, como eu já falei, busca de novos mercados consumidores, novas fontes de matérias-primas. Então, os países da Europa, aí, como a França, a Inglaterra, a Prússia, né, que vai dar origem depois da unificação alemã à Alemanha como um todo, os Estados Unidos, o Japão começam a buscar aí a conquistar economicamente e depois, num outro momento, politicamente, culturalmente, novos territórios, tá? Bom, então o território africano ele vai ser o preferido aí desses países da Europa Ocidental que dão início ao seu processo de industrialização, tá?
Então eles passam a dominar esse território africano. Então primeiro eles vão submeter aí esses territórios, né, a um domínio econômico, depois virá o domínio político e por último o domínio cultural. Então vocês estão vendo aqui, então cada cor aí diferente do mapa da África é um território que pertence aí a uma potência europeia. Então só para exemplificar aqui, todo esse território pintado em amarelo era o território que pertencia à França. Então a França ela vai dominar no século XIX esse território aí em amarelo, certo? Entre esses territórios nós temos, por exemplo, a Argélia, tá? Então quem se lembra aí do Zinedine Zidane, né? Jogador aí da seleção francesa. A origem dele é argelina, tá? Bom, então a dominação imperialista, né? Ou a dominação neocolonial, vai visar aí uma produção de exportação, certo? Então, o objetivo é vender os produtos industriais ingleses para esses países africanos, tá? E aí eles vão dividir a forma de domínio político de duas formas. Ou esses territórios passam a ser colônias, então assim, sem independência política, então politicamente você tem um domínio direto das potências europeias nesses territórios, e a outra forma é através de um domínio do protetorado. Então, esses países eles mantêm uma independência entre aspas, tá? Só que esse governo aí, ele é dependente das decisões políticas dos países europeus, tudo bem? Bom, a força de trabalho. Então, quem vai trabalhar nesses territórios, quem que vai retirar a matéria-prima para a indústria europeia? São os trabalhadores locais, africanos, asiáticos, e eles, obviamente, não terão nenhum direito político, nenhum direito social, enfim, tá? Então vamos falar um pouquinho das políticas coloniais adotadas pelos países europeus nessa época. Então, no primeiro momento, nós vamos ter a assimilação. Então, africano e asiático deveriam absorver a cultura europeia, né? Então, o europeu ele se via numa missão civilizadora, tá? Então é assim, o africano e o asiático, eles deveriam estar abertos aí ao aprendizado cultural europeu e deveriam abandonar a sua cultura original, tá? Então é assim, o europeu nesse momento aí, nesse século XIX, ele se vê como superior aos outros povos, tá? Então ele se diz aí o homem civilizado, tá? E todos os outros povos, eles são inferiores, menos civilizados do que esses povos europeus. Existia uma ideia lá de que os povos eles passavam por estágios de evolução social e que os europeus estariam aí no ponto mais alto desse estágio evolutivo social. Então, isso era uma desculpa que o europeu usava para dominar, né, economicamente, politicamente, esses povos. Então ele dizia o quê? Que ele, conquistando esses territórios e, obviamente, conquistando esses povos, eles estariam acelerando essa evolução social, né, civilizacional de africanos e asiáticos, certo? Então, para eles, o africano e o asiático, eles deveriam absorver a cultura europeia, que era superior à sua cultura original, tá? Então, existia aí uma divisão social entre civilizados, o europeu, e os assimilados, os nativos. Então, é assim, alguns nativos, né, os nativos mais ricos, né, de origem aí, oriundos, né, de um setor social de privilegiados, eles, por exemplo, eles enviavam os filhos para estudar na Europa. Então, vários indianos, vários africanos iam estudar na Inglaterra, né, na França, e eles acabavam absorvendo a cultura europeia. Eles retornavam para os seus países de origem e aí eles eram chamados de assimilados. Tá? O que é esse assimilado? É aquele que absorveu a cultura europeia. E aí passa a existir uma diferenciação dentro dessas colônias. Você tem o assimilado e o nativo. Nativo é o homem
que manteve aí a sua cultura original, local, autóctone, certo? Bom, então, nativo. Todo nativo, né? Erroneamente aí é chamado de indígena, tá? O nativo, na verdade, é o quê? É o autóctone. O que seria esse autóctone? É o homem, né? O povo originário de um determinado local. Então, todo nativo, em virtude de seu estado de civilização rudimentar, deveria se submeter a um regime jurídico e político especial. Não havia direitos políticos, exceção aos assimilados. Então, olha essa ideia aí da evolução social, né? Então, presente no século XIX. Esse nativo, né, esse homem, esse autóctone, ele possuía para o europeu, ele era inferior, né? Ele era porta-voz de uma civilização rudimentar. Então, com o passar do tempo, né, esse nativo ele estaria preparado, né, para assimilar essa cultura superior, que era a cultura europeia, certo? Muito bem. Então vocês estão vendo aí o preconceito racial, né, que existia nesse momento, o preconceito cultural, enfim. Bom, aí a outra forma de dominação é o poder indireto. Então o europeu ele é representado aí, né, por autoridades tradicionais, tá? Então chefes locais, reis daquela região acabavam sendo os fantoches, né? Os títeres nas mãos desses europeus. Então eles eram intermediários entre o poder local e o poder europeu, certo? Então favorecimento de algumas famílias, então essas famílias acabavam gerando aí ditadores e de alguns grupos étnicos. Então, por exemplo, Ruanda, né? O território de Ruanda, né, o país africano hoje, ele manteve uma. Então, assim, politicamente, ele continuou sendo governado por autoridades locais, autoridades tradicionais, que faziam um intermédio entre a Europa e os nativos, a população, certo? Então, assim, eles se submetiam ao poder europeu, eles absorviam a cultura europeia, e aí eles vão ter uma série de vantagens, entre elas, continuar no poder, gozando aí de vários privilégios, tá? Isso vai levar ao quê? Um verdadeiro ódio da população em relação a esses grupos dominantes. Então, por exemplo, em Ruanda, né, a aristocracia Tutsi, ela vai massacrar a maioria Hutu, dentro dessa lógica aí, né, de favorecimento. Tá? Tem um filme que fala isso, que é o Hotel Ruanda, que vocês poderiam assistir. Tá? Bom, então, uma charge aí falando da divisão da África, né? Então, ela não respeitou o local onde viviam diferentes etnias. Então, por exemplo, o europeu ele vai dividir esse território africano obedecendo o quê? Uma lógica econômica, capitalista, industrial, tá? Então ele coloca no mesmo território etnias inimigas e separa, né, por fronteiras etnias amigas, aliadas, enfim, tá? Então, essa visão imperialista, ela vai estar presente na produção cultural, tanto do século XIX quanto do século XX. Então, por exemplo, aqui nós temos uma HQ de um personagem famoso, tá? Que é o Tintin. Então, essa revista aqui, o Tintin na África, ela mostra aí o preconceito que os europeus, no caso os belgas, tinham com os africanos, tá? Que viviam no Congo. Então, outros exemplos aí de produção cultural da época. Então, o filme Tarzan, né? O filme não, desculpa. O Tarzan, o livro do Edgar Rice Burroughs, né? Então, que surgiu aí primeiro numa revista pulp, que eram as revistas populares, certo? Então, o que é o Tarzan? É o nobre inglês que se perde lá na selva africana e por ele ser um europeu, né? Ele acaba subjugando, né, a natureza, a população local, então ela dialoga com essa visão imperialista. Tem o Rudyard Kipling, que escreveu o livro da Selva,
que tem a história do Mowgli, né? O Joseph Conrad, um autor aí importante que escreveu O Coração das Trevas, e o personagem de HQ aí, o Fantasma. Então, todos esses são exemplos aí de como essa visão preconceituosa do europeu, né? Como que ela vai ser mantida aí até metade do século XX, né? Então o europeu e todos aqueles, por exemplo, no caso dos norte-americanos, né? Do Fantasma, né? Os criadores aí, o Lee Falk e o Ray Moore, né? Eles vão mostrar aí como que os norte-americanos, né? Como depositários dessa cultura europeia, eles são superiores aos outros povos, tá? Então, aqui, ó, uma foto bem impactante, né, da população indiana. Então, os indianos eram submetidos aí a um estado praticamente, né, de muitos morreram de inanição, né, de fome pelos ingleses. Caso indiano, então. Então, aquela foto lá é para ilustrar aí o que os ingleses vão fazer em relação à Índia, tá? Então, a Índia é a mais importante possessão britânica, certo? Ela foi conquistada no século XVIII, tá? Então, assim, a Companhia Britânica das Índias Orientais, elas vão vender tecidos de algodão, tá? Para os indianos, e os indianos, por outro lado, vão fornecer sedas e peças artísticas para os ingleses, tá? Então, esse domínio aí da Companhia Britânica das Índias Orientais, ela vai gerar uma série de reações por parte dos indianos. Resistências religiosas, então, por exemplo, a Índia, nessa época, né? Ela, no século XVIII, uma parte da população era budista e a outra parte era hindu, certo? Então, é uma religião aí politeísta. Então, eles se negavam a aceitar a religião monoteísta inglesa. Isso vai levar a uma resistência. E a insatisfação de comerciantes de tecidos locais. Os tecidos indianos aí, quem não conhece, né? As roupas indianas. Então, elas passam a ficar em segundo plano. Então, os europeus eles começam a vender, obrigar a população a comprar os seus tecidos de algodão, certo? Isso vai causar um problema, né? Lógico aí para os comerciantes indianos, desculpa. Então, qual vai ser a solução das companhias das Índias, né, dos ingleses, para acabar com essas revoltas? Eles vão recrutar soldados mercenários indianos, chamados de cipaios. Acho que vocês sabem o que é um soldado mercenário, né? É aquele que cumpre ordens, tá? A partir de um pagamento, certo? Então, isso aí não vai dar muito certo, porque os próprios cipaios, em 1850, eles vão promover uma revolta, tá? Eles estavam cansados aí dos altos impostos, né? E tinha um problema aí bem complicado em relação à religião, tá? Que eles queriam manter aí a sua religião hindu, o sistema de castas indianas, enfim, tá? Então, fim da revolta. O parlamento britânico iniciou uma política de colaboração com as lideranças locais. Fim do papel político das companhias das Índias. Então, as Índias, elas vão perder